Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz e a graça de Cristo Jesus esteja na sua vida, aonde você estiver, que Deus te abençoe de maneira grandiosa, te abençoe de maneira gloriosa, de maneira abençoadora, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, tome cuidado. Vamos logo ao assunto. Tome muito cuidado com o que você ouve, seja de pregação, seja de música, seja um conselho. Tome cuidado com aquilo que você escuta. E a mensagem qual é a mensagem que nós vamos levar para você? Escute. Tome cuidado com a igreja que você entra. Tome cuidado com a igreja que você congrega. Tome cuidado com a pregação que você escuta, mesmo sendo a palavra de Deus. Não se esqueça que Satanás, lá no deserto, ele usou os Salmos 91 para derrubar o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. Tome muito cuidado. Se você vai numa igreja e o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, sempre está falando em corrente de libertação, em campanha de libertação, em espírito, demônios hereditário, que vai de geração em geração, colocando medo na sua mente. Se você vai numa igreja que sempre eles falam, batalha espiritual, sua mente está sendo bombardeada com as forças malignas. Se você vai numa igreja que o pastor sempre está fazendo aquela oração forte, né? Porque a oração forte para eles é chamar demônio. Oração forte para mim é se humilhar nos pés do Senhor. Se você vai em alguma dessas igrejas que o pastor, o pregador, o palestrante sempre fala em demônios hereditários, existe, gente, existe. Lógico que existe. Mas se ele sempre está falando em demônios, espírito hereditário, em batalha espiritual, né? Fulano fez um trabalho de macumba para você. Escute bem. Escute bem. Jesus lá na cruz, ele disse, está tudo consumado. O que Jesus quis dizer? Está tudo acabado. Está tudo acabado. Satanás não pode mais destruir a mente, a saúde, as famílias do povo cristão. Eu estou falando do povo cristão. Não estou falando de alguém que vai numa igreja, que se batizou nas águas, e vai lá, congrega, jejuma, ora e não obtém nada. Eu estou dizendo a pessoa que obedece princípios da palavra de Deus. Se você vai numa igreja, que uma volta e meia, o pastor está orando, em posição de mão, chamando demônios, escute, suma daí. Tem pessoas que estão entrando na igreja, está saindo pior do que quando ela entrou. Tem pessoas que estão vivendo pior dentro da igreja do que no mundo lá fora. Tem pessoas que dizem assim, eu fui na igreja, eu saí, foi pior. Eu saí mais triste. Eu saí mais deprimido, mais deprimida. Escute bem. Se você vai numa igreja que é evento, todo dia, toda hora é evento, campanha, você não é político para estar envolvido em campanha, você não é bichinho, animal de estimação para estar em corrente o tempo todo. Aliás,
quem está em corrente não é livre. Você já viu algum bicho na corrente ser livre? É preso. Quando a pessoa está muito louca, muito perturbada, o que eles fazem? Prende corrente. Está cheio de pessoas presas em corrente. Elas não estão nem presas no Evangelho. Elas estão presas em campanhas de corrente. Campanha no tempo da política, a rua fica lotada. É ou não é? A rua fica inflamada. Porque está na campanha. A igreja também é assim. A igreja em tempo de campanha, olha, lota, quando passa a campanha esvazia. É igual à política. As ruas. Corrente. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou para a corrente, eu não posso quebrar minha corrente. Quebre, irmão. Se você quebrar a corrente, você não vai ficar presa. Todos que estão em corrente é presa. É preso. Assim como os políticos fizeram colégio eleitoral, curral eleitoral, meu Deus. Assim como os políticos fizeram curral eleitorais, assim os pastores fizeram curral religioso. Prende você. E a Bíblia diz lá em Provérbios que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. Da nossa própria cisterna. Essa é a verdade. Escute. Se você vai numa igreja que é o tempo todo campanha corrente, demônios hereditários que seguem geração em geração, olha, muitos pastores falam para você, olha, você está vivendo isso porque você tem uma maldição hereditária. Ué, Jesus não quebrou essa maldição? É preciso você fazer valer a morte de Cristo. O que Jesus disse? Está tudo consumado. O que ele disse lá em João 8:36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se Jesus te libertou, me libertou, nós somos livres. Os demônios hereditários estão repreendidos. O rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos. O pai do rei Josias era um baita de um perturbado. O pai de Josias era endemoniado. E Josias começou a reinar com 8 anos em Israel. E ele quebrou essa maldição que passava de pai para filho, que passava de filho para neto, bisneto e daí por diante. E olha que o nome de Jesus ainda não estava com esse poder que tem hoje. Cuidado. Tem pessoas que ficam assim, minha mente está sendo bombardeada. Minha mente está sendo bombardeada. Existe um demônio hereditário que já veio do meu bisavô, que já veio do meu tataravô. Ué, e Jesus não quebrou essa maldição na sua vida? Por quê? Se não quebrou é porque você ainda não está fazendo valer a morte de Cristo. Você não está fazendo ainda valer a morte de Cristo na sua vida. A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a magia negra se infiltraram dentro da igreja. A macumba está dentro da igreja. O espiritismo se infiltrou dentro da igreja. Hoje as pessoas vivem amarguradas. Elas vão para a igreja e ficam, eu estou numa batalha espiritual, eu estou com uma guerra espiritual. Todos nós temos uma batalha espiritual, meu irmão. Jesus, ele teve uma batalha espiritual lá no Getsemane, a ponto de suar sangue. Jesus teve uma batalha lá no deserto, quando o diabo usou a própria Bíblia para derrubar Jesus. O que você não pode é colocar isso na sua mente. Eu estou sendo bombardeado. Eu estou sendo bombardeada. Eu estou sendo massacrado.
fizeram um trabalho para mim, contra mim, há 20 anos atrás. A ex do meu marido, o ex do meu esposo, a ex do meu marido, o ex da minha esposa, fizeram um trabalho e hoje a gente está pagando. Que negócio é esse? Jesus não pagou, não? Jesus não pagou, não? Que negócio é esse? Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E lá na epístola de João diz que o Filho de Deus, ele veio destruir, ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo. Sabe qual é o problema? Porque as igrejas hoje estão endemoniadas. Porque não edifica igreja no Velho Testamento. A igreja, ela é edificada no Novo Testamento. A igreja, ela é edificada no Novo Testamento. A igreja, ela é edificada em Jesus. Não é em Abraão, não é em Isaac, não é em Jacó, não é em José, não é em Davi, não é em Salomão. Esse aqui não é mesmo. Um baita de um adúltero. Não é em Daniel, não é em José, não é em Maria, não é em nada mais, nada menos do que em Jesus. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa na rua para me ver quantas igrejas pregavam a nova aliança e quantas pregavam a velha aliança. Eu contei 18 igrejas pregando o Velho Testamento e 2 pregando o Novo Testamento, que é Jesus. A Bíblia diz, se a velha aliança não tivesse defeito, não precisava de uma nova aliança. Ou seja, se a aliança que Deus fez com Moisés não tivesse defeito, não precisava de uma aliança com Jesus. Cuidado, soma dessas igrejas, você pode morrer aí dentro. Você pode morrer massacrado a sua mente. Por quê? Porque os pastores estão levando você a plantar na sua mente demônios hereditários. Existe, mas Jesus quebrou. Se você não está vivendo as bênçãos de Jesus, é porque você ainda não está fazendo valer a morte de Cristo na sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor, o Filho de Deus, veio para desfazer as obras do diabo e está desfeita na sua vida no nome do Senhor Jesus. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. Você é livre. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo e o meu jugo é suave e leve. Suma dessas igrejas que você entra com medo e sai com 2, 3 medo, pior. Missionário, existe demônio hereditário? Existe. Existe batalha espiritual na mente? Existe. Jesus passou por isso. Mas Jesus, ele disse na cruz, está tudo consumado, está tudo acabado, acabou. O que eu tenho que fazer, missionário, então? Nadinha? Tem. Por exemplo, você tem sua casa, você limpa sua casa todo dia. Você dá uma limpadinha, não lavar, você limpa, para manter limpa. Porque se você sempre dá uma limpeza na sua casa, ela nunca vai ficar suja. É ou não é? Pronto, a nossa vida com Deus é essa. Todo dia nós temos que estar fazendo uma limpeza na mente, manutenção. Jesus, me ajuda, eu quero ser fiel, eu sigo teus passos e obedecer. De obedecer. Assim como a pessoa limpa a casa, todos os dias está fazendo a manutenção para manter limpa, assim a nossa mente. Sempre temos que fazer uma limpeza
para que nós possamos sempre manter limpo na presença de Deus. Tome cuidado. Tem pessoas entrando na igreja com um demônio, saindo com 5, com 4 ou com 10, como disse o próprio Jesus. Saia. Saia dessas igrejas que não pregam salvação, que só pregam o Velho Testamento. O Velho Testamento, irmão, tem que ser pregado só como exemplo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem mim nada podeis fazer. As igrejas estão desse jeito aí, cheias de pecado, porque estão sendo alicerçadas, está sendo alicerçada no Velho Testamento. Velho Testamento, irmão, só tinha, a maioria das coisas, eram coisas pecaminosas. A Bíblia diz, se a velha aliança não tivesse defeito, não precisava de uma nova aliança. Se a aliança com Moisés fosse boa, que foi escrita na tábua de pedra, não precisava de ter vindo uma nova aliança, Jesus, escrito no coração. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique firme. Saia. Se você está em igreja, que sempre está batendo na mesma tecla, campanha, corrente, falação de língua o tempo todo, pula, reteté, barulho em excesso, profecia sem texto, sem contexto, fuja daí, senão você vai ficar louco e louca. Estou te dando um conselho de um servo, de um homem de Deus. Se você vai numa igreja que sempre fala em demônio hereditário, batalha espiritual na mente, demônio territorial, muita simbologia, muita coisa ladainha, muito objeto, fuja daí enquanto é tempo. Senão você pode ter surpresas tristes e catastróficas. Que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine, que tudo de bom se manifeste na sua vida.